Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Sejam bem-vindos a mais um Passe de Letra. Hoje saiu o Pedro Silva, saiu o Hélder Ferreira, saiu o Davi, mas com o nosso acarinhado Rafael Correia, que vai também formando e fazendo parte desta equipa de desporto. E hoje vamos ter mesmo o contributo do Rafael para falar dos jogos do desporto que aconteceu neste fim de semana, no que vem aí, à altura também de decisões. Teremos também hoje esse carimbo do Rafael. Importa também dizer, passe de letra, podem acompanhar também através do nosso Facebook Rádio AVFM, com as nossas carinhas larocas, o Rafael a partir de casa, eu a partir do estúdio, e também através então da frequência modulada 98.7 FM. Não há como não assistir a mais uma hora então de desporto concelhio. Rafael, olá, boa tarde. Vamos começar hoje a alterar um bocadinho o panorama e vamos começar pelo basquetebol, porque hoje, ou no dia de ontem, acompanhaste esse grande duelo, esse derby também aveirense. Já vamos falar desse jogo. Importa também dizer e falar dos resultados, dos outros resultados de equipas séniores da Ovarense Basquetebol, começando também pela equipa feminina, que no dia de ontem jogou perante a equipa do Gafanha, deslocou-se mesmo a Gafanha e perdeu por 80-35, resultado pesado nesta 10ª jornada, segunda fase, Grupo Norte A, mas há pouco falávamos, é uma equipa feminina da Ovarense que está nesta série dos primeiros. Começa a ficar difícil o panorama para tentar uma subida de divisão e nesta jornada visitou mesmo a equipa do Gafanha, que é uma grande equipa. Olá, boa tarde, Joel, boa tarde a todos. Creio mesmo, Joel, se não me engano, que é mesmo a última jornada desta fase, por isso a equipa feminina fica desde já arredada dessa hipótese de subida. Já estava praticamente decidido no caso da série da Ovarense feminina, porque Olivais e Gafanha, precisamente, se não me engano, são os dois primeiros desta segunda fase, que passam depois para a fase final de subida, digamos, com meias finais e final para acesso à divisão superior. A verdade é que o Ovarense perde, já estava com uma situação classificativa muito complicada, teria que vencer o Gafanha e ter também ou sexta varagem, digamos assim, para os ultrapassar, se não me engano. Por isso acaba por ser algo natural o resultado. A Ovarense fica arredada dessa posição. No entanto, fica a nota de mais uma época bem conseguida, na medida em que consegue chegar à segunda fase, à fase dos primeiros, digamos assim, depois da primeira fase do campeonato. A verdade é que neste momento não dá para mais, é também resultado daquilo que é a realidade, digamos, do panorama do basquetebol feminino da Ovarense neste momento. É para isto que dá. Acho que é uma época muito meritória. Ainda assim, fica, no entanto, essa nota dessa derrota que infelizmente é muito pesada perante uma equipa do Gafanha que neste momento tem outras expectativas, outros argumentos, digamos, neste campeonato. Sim, fica também esse teu comentário, como tu dizias, a última jornada. No entanto, fica também um trajeto extremamente positivo desta equipa da Ovarense Internutri, que não vai subir de divisão ao que tudo indica. Será mesmo muito, muito difícil, mas fica também essa ida à série dos primeiros da equipa feminina. Uma pequena palavra, Rafael, também a esta hora disputa-se esse jogo da equipa da Ovarense Sub-23 perante a equipa do Vasco da Gama Sub-23 também, uma equipa, essa sim, que tem mais aspirações. Mais aspirações, mas é mesmo um jogo decisivo, porque o Ovarense hoje precisa, a equipa Sub-23 precisa vencer para passar também
para a próxima fase, a fase da subida. Está em disputa direta precisamente com o Vasco da Gama Sub-23. Perdeu, se não me engano, espero não estar a dizer um disparate, mas creio que perdeu no Parque das Camélias, também um mítico pavilhão do basquetebol aqui do distrito do Porto, contra esta equipa de Sub-23 da Vasco da Gama. Precisa agora de dar uma resposta diferente, vencer. Se vencer, passa então para a fase seguinte e então continuar a aspiração para essa eventual subida, que eu creio que seria muito importante para esta equipa Sub-23, aumentar aqui um bocadinho o patamar. Se nos recordarmos, a última vez que o Alvarense subiu, a equipa Sub-23 para o CN1, foi uma geração que tem agora até frutos na sua equipa principal. Vemos o Rodrigo Soeiro como um grande exemplo disso. Há também outros jogadores que estão a militar na Pro Liga muito, muito importantes, que pode ser importante também para esta geração tentar alcançar essa subida, para se depois projetarem para carreiras um bocadinho melhores, creio eu, e para isso é necessário hoje vencer na Arena do Ovar o Vasco da Gama Sub-23, que está também a decorrer neste momento deste jogo. Para quem não está lá e se eventualmente possa passar, fica também o meu repto para darem lá um saltinho, dar esse apoio extra à nossa equipa, e também fica aqui a nossa força e a nossa vontade, naturalmente, que eles vençam, para que nos possam dar mais essa alegria também, dentro de todas as alegrias que o Alvarense Basquetebol tem dado aqui ao desporto do nosso concelho. Exatamente, e como dizias, Rafael, partida que está a ser jogada na Arena do Ovar, começou mesmo às 18h30, jornada importante entre então a equipa Alvarense Sub-23 e a turma do Vasco da Gama Sub-23. Vamos já falar da Alvarense Gavex, esse derby aveirense ocorrido no dia de ontem perante a equipa do Oliveirense. Rafael, depois de grandes indicações frente à equipa do Porto, belos apontamentos da equipa do Alvarense Gavex em outras jornadas também, em casa perante esta equipa do Oliveirense, empate a 75 no final e depois, após prolongamento, o Oliveirense leva melhor. O que é que falhou na partida de ontem e onde é que o Oliveirense foi inferior em relação a esta equipa do Oliveirense num jogo que era importante para esse quarto lugar? Eu diria mesmo que era decisivo. Acho que quem vencesse hoje ia estar com praticamente tudo encaminhado para ficar com esse quarto lugar. Por uma questão muito simples, neste momento ambas as equipas têm o mesmo score, o mesmo número de pontos, mesmo vitórias e derrotas. No entanto, o Oliveirense tem vantagem direta sobre o Alvarense, dado que venceu os 2 encontros do campeonato contra a nossa equipa, comandada por João Tiago Silva. Considerando aquilo que resta do campeonato, parece-me que o Oliveirense tem tudo para ter uma ponta de campeonato com, se calhar, mais vitórias do que o Alvarense. Tem, teoricamente, jogos mais fáceis. O Alvarense ainda tem, nomeadamente, que receber o Futebol Clube do Porto. Tem 2 deslocações com algum grau de dificuldade. Sim, desculpa te interromper, Rafael, é só mesmo para dizer, o Alvarense vai ao Imortal, recebe o Porto e vai ao Jogueira. Falava também desse calendário da equipa do Oliveirense, que recebe o Galitos, vai a Póvoa e recebe o Sporting. Pois é, ou seja, creio que será difícil para o Alvarense ter mais vitórias do que o Oliveirense nestes últimos 3 jogos. Naturalmente terá que tentar, é isso que lhes compete, e a equipa, se há coisa que tem mostrado até nesta derrota, foi muita alma, e já poderei falar um pouco mais sobre isso, mas a verdade é que as coisas acabam por ficar aqui um bocadinho complicadas na tabela classificativa, porque se o Alvarense ganhasse, ficava com 2 vitórias de vantagem, mesmo que tivesse menos vitórias nestes últimos 3 jogos, ainda assim conseguiria, à partida, manter o quarto lugar. Perdendo, parece-me que dificilmente conseguirá chegar lá. Respondendo àquilo que tu me perguntaste, o que é que foi a chave para este jogo, para mim, creio que é tranquilidade. Há várias coisas a comentar a este jogo, mas acima de tudo creio que foi tranquilidade no momento decisivo, considerando em particular aquilo que foi o prolongamento. O jogo foi todo um jogo de parciais. O Alvarense entra melhor no primeiro quarto, com uma entrada, digamos, bastante determinada, mas a partir daí começou-se a notar aquilo que viria a ser uma grande falha do Alvarense ao longo de toda a partida, que é a falta do lançamento exterior, e a partir daí o Oliveirense começou a sentir-se mais confiante.
O Alvarense marca apenas 4 triplos em 5 períodos, não é? Porque há ainda o prolongamento, se quisermos 4 períodos e meio, o prolongamento conta por apenas 5 minutos. É muito pouco para uma equipa com a capacidade para tirar de fora da Alvarense. Com isso, o Oliveirense começou -se a se sentir um pouco mais tranquilo e o Alvarense teve que explorar maneiras de atacar diferentes, sentiu-se mais intranquila, mais fora do seu jogo habitual, e a espaços pareceu até que isso a estava a enervar bastante. Vou tirar já isto da frente do caminho. Há um outro fator que acho que também destabilizou um pouco a equipa, que foi, de facto, houve muitas queixas com a arbitragem. O João Tiago Silva fala que, e aí e por isso também que falo nisso, acho que é importante que se diga, este era um jogo grande da jornada, merecia que a equipa, que os árbitros fossem os melhores que o Basquete tem para dar. Mas tirando fora isso que o Alvarense de facto não pode controlar, olhando para aquilo que pode controlar, houve muita intranquilidade, houve alguma pressa demais na tomada de decisão e o Alvarense foi permitindo que o Oliveirense ao pouco fosse tomando conta do resultado. A verdade é que no terceiro período, no segundo período, a partir de metade, e também no último período, a partir dos momentos finais, o Alvarense mostra muita alma, e acho que isso é uma das coisas que os adeptos hoje, Joel, ou ontem, aliás, vão poder tirar deste jogo. O Alvarense, num jogo em que as coisas não estavam a correr bem, de facto, muitas queixas e intranquilidade, o lançamento exterior a não aparecer, há uma pecha que em termos daquilo que são as qualidades de uma equipa e outra, o Alvarense sofreu muito, foi na linha lance livre. O Oliveirense falha muitos poucos lances livres e o Alvarense falha os seus, e isso notou-se ontem. E no meio destas coisas todas a correr mal, ainda assim a equipa combateu sempre, foi buscar o resultado durante o período regular, conseguiu empatar o jogo. A verdade é que não foi suficiente depois no prolongamento, porque lá está, o Oliveirense entra melhor e o Alvarense, e eu ia comentando isto com o Pedro, no prolongamento é muito um jogo mental. Quem marca primeiro ganha uma superioridade muito grande, porque depois obriga o outro a correr atrás, e correr atrás depois de um jogo inteiro de esforço, correr atrás depois ou melhor, num período que já é curto por si, de 5 minutos, é muito complicado. E de facto o Oliveirense ganha ali logo no princípio 2 posses de bola de superioridade. Isso acaba por ser, no meu entender, decisivo para aquilo que foi o desfecho desta partida. Sim, só e também corrijo-me se estiver enganado, eu acho que o Oliveirense faltava pouco mais de 50 e poucos segundos, tinha uma vantagem de 7 pontos em relação à equipa do Alvarense ou algo do género, e daí também essa palavra e dessa alma gigante que o Alvarense teve, que recuperou mesmo dessa desvantagem nesse tempo, conseguiu mesmo levar para prolongamento e depois acabou mesmo por ser derrotada. Rafael, E deixa-me, pegando nisso, com a particularidade que o Alvarense, e antes de falar de muitos destaques individuais, mas naqueles últimos minutos, ou aqueles últimos 50 segundos, foram de facto minutos, porque estes 50 segundos no basquete demora muito, mas neste último tempo foi de facto na raça, muita pressão defensiva, até o Moraes, que é um jogador que tipicamente não é pela defesa que se destaca, a provocar estes turnovers da equipa da Oliveirense, a obrigá-los a cometer erros. Muita alma vareira, com Moraes e Soeiros a darem ali o exemplo defensivamente para ir sacar, digamos, ou secar, melhor dizendo, os últimos ataques da Oliveirense, a permitir essa recuperação. O Oliveirense consegue, de facto, chegar ao empate já quase sobre a buzina, com 2 segundos apenas para terminar o jogo, num lançamento do Jonathan Silva, em que o Oliveirense tem posse de bola, à falta, vai à linha lance livre, marca um, falha outro, o Oliveirense está a perder por 2, ataque rápido, comandado por Guga, que fez uma partida muito interessante, também de lá está, muita alma, muita raça, muita entrega, consegue encontrar Jonathan Silva, que marca os 2 pontos e sofre falta, e ali na linha lance livre, o Alvarense tem inclusivamente, depois de ter estado a 7 pontos de desvantagem, com 50 segundos para jogar, o Alvarense ali inclusivamente na mão, digamos, achar para a vitória. A verdade é que Jonathan Silva não é um exímio lançador de lance livre. Já tivemos no ano passado exemplos de jogadores que não eram tão exímios assim no lance livre, mas que na hora da verdade acabaram por se assumir. Foi até nisso que foi dessa maneira que Jeremiah Bailey, que o ano passado acabou como um dos heróis da época
mas que estava a ser muito criticado na altura, e foi com um lance livre e que ele acaba por se redimir, ou após um lance livre. A verdade é que o Jonathan Silva não marca e o Alvarense não consegue ganhar o ressalto também, e com isso o jogo acaba por ser empatado e acaba por ir tudo então para prolongamento, onde o Oliveirense, como disse, foi mais, eu acho que mais tranquila, mais eficaz. Acho que também às vezes é um bocadinho a sorte do jogo, o Alvarense não marca o primeiro ataque e a partir daí o Oliveirense marca, e a partir daí as coisas começaram a compor-se para a equipa visitante, porque como disse, naquele momento, num prolongamento, é muito mental, muito de quem está na mão de cima. O Oliveirense a partir daí está na mão de cima e o Oliveirense começa a ter dificuldades e a sentir o peso do jogo, apesar de, repito, nada a dizer à entrega dos jogadores, só que num jogo ainda para mais em que os triplos não saem, correr atrás é muito, muito complicado. Sim, há pouco falavas, quero também ouvir da tua boca esses destaques individuais. Eu olhava aqui também para as estatísticas, novamente bem a Brenda Roots, Oladapo, Guga a sair bem também do banco, o próprio Jonathan também com números interessantes. Quero ouvir mais de ti, dos jogadores também que achas que estiveram em bom plano nessa partida. Mas colocava-te uma questão, não querendo ser mauzinho, não tem aparecido muito, não estou a dizer que está a ter maus números, mas não tem sido aquele destaque como foi durante várias jornadas e se calhar no início da época dela, Blaylock. É verdade, e o Blaylock acaba por sofrer uma coisa hoje, ou ontem aliás, que já tinha sofrido em outras partidas, que é problemas com faltas cedo, e acabam por limitar muito aquilo que é a contribuição dele no jogo. Em particular, neste caso, o Blaylock tem 2 faltas rápidas logo no primeiro período, até o Oliveirense até começa a ganhar por 3-0 com um triplo de Blaylock, ou seja, parecia, olha, um jogo grande, ele vai aparecer, ele de facto tem aparecido nos grandes momentos ao longo da época, e que parecia que neste jogo grande ele ia aparecer, mas depois a segunda falta retira-o do jogo e nota-se que depois quando ele entra já está um pouco frio e demora um bocadinho a voltar a carburar. Inclusivamente isso acaba por ser muito notório, porque eu acho que é provavelmente o único jogador que se possa dizer que do jogo exterior acabou por tirar alguma coisa mais positiva, que lançou 40%, 2 em 5, não é nada de extraordinário, mas considerando aquilo que os outros jogadores infelizmente ontem não conseguiram, acaba por ser esse destaque. E o Oliveirense sentiu muito a sua falta. O Oliveirense sentiu a sua falta no período em que o Oliveirense acaba por ganhar alguma vantagem. O Oliveirense chega a estar a ganhar por 10 pontos de vantagem ainda na primeira parte. O Oliveirense vai recuperar isso, vai estar na liderança no fim do segundo período e depois no arranque do terceiro período, mas Blaylock, de facto, apesar de ser um jogador de muita qualidade, acaba por ser aqui muito penalizado pelas faltas. Faltas essas, aliás, que foram condicionando muito ambas as equipas, em particular no prolongamento. Houve vários jogadores a serem excluídos, Blaylock e Guga do lado do Oliveirense, e Alexander Thompson também. Do lado do Oliveirense acabou por ser os 2 postos, o JP e o Embaló, sai também o Malik Morgan, sai também o Deontay Hawkins. Há aqui muitos jogadores que são excluídos por faltas já no prolongamento, e a verdade é que o Oliveirense acaba por não tomar vantagem disso, e falo nisto como resposta à tua pergunta, porque um dos jogadores que se destacou ao longo do jogo foi o Daniel Oladapo. Ele consegue 17 pontos, 9 ressaltos, são estatísticas bastante interessantes, mas a verdade é que ele consegue isso durante o período regulamentar, com muito bem servido pelos bases do Oliveirense, quer o Guga, quer o Render Woods, mas depois, e aqui vou dar um destaque um pouco pela negativa, no prolongamento, quando o Oliveirense já não tinha postes, os postes que tipicamente jogam, que era o João Fernandes e o Embaló, que acabam por ser os 2, o João Tiago Silva, que tinha o Jonathan Silva a jogar no fim do período regulamentar, acaba por trocar e meter o Oladapo para o prolongamento, e quando se pensaria, ou eu pensaria, e certamente muitos adeptos pensariam, olha, saíram os postos habituais do Oliveirense, o Oliveirense vai ter aqui uma mina para explorar no Oladapo. A verdade é que ele acaba por não aparecer, praticamente não consegue ganhar a posição sequer para receber bola, tem muitas dificuldades, e o Oliveirense, aliás, quando digo que o Oliveirense entra melhor, é porque o Oliveirense nos 3 primeiros ataques do prolongamento, e creio que são decisivos, procura incessantemente encontrar uma linha de passe para meter a bola no Oladapo, e a linha de passe não aparece, e com isso acaba por perder tempo. Os ataques acabam por ser completamente
atabalhoados, e isso foi determinante. E nesse aspecto, o Blaylock, que foi um jogador que estatisticamente maior destaque da Ovarense, acaba por não estar tão bem no período decisivo, no prolongamento. Em termos de destaques positivos, os dois bases, Guga, com uma excelente partida, com 16 pontos e 8 assistências, e acima de tudo, no período em que o Ovarense estava a perder por mais diferença, ele começou a dar alguma tranquilidade ao Ovarense, a gerir melhor os tempos de jogo, até porque o Render Woods não tinha entrado particularmente bem. Ele começa a gerir melhor o ataque do Ovarense, o Ovarense passa para a frente, muito fruto desse empenho, nessa determinação, mas com a nota negativa, à semelhança dos colegas, 4 tipos sentados, 0 conseguidos. Se um ou outro tivesse entrado, estaríamos se calhar a falar aqui de uma exibição estratosférica de Guga e de uma vitória para o Ovarense. Também Render Woods jogou bem, 17 pontos, 6 assistências, acaba por estar muito bem os dois bases do Ovarense. Infelizmente não foi suficiente, mas de facto são dois destaques bastante positivos. E também tenho também que mencionar dois jogadores que acabam por ser bastante determinantes em momentos importantes, com o Jonathan Silva, que, como eu disse, jogou os últimos minutos do quarto período e foi muito importante, quer ofensivamente, quer acima de tudo defensivamente, porque ele, sendo um jogador mais baixo, acabou por ser importante na contenção, digamos assim, daquele bloqueio direto que a Oliveirense estava a jogar. E depois Nuno Moraes, que defensivamente foi uma carraçazinha durante os poucos minutos que teve dentro do jogo e deu ali um triplo que ainda deu ali algum alento à equipa da Ovarense. Infelizmente, mais uma vez, não foi suficiente, mas estiveram muito bem. E de resto, acho que de todos os jogadores que estiveram dentro do campo, sublinhar a entrega. De facto, houve muita entrega da equipa, não foi suficiente, mas a entrega não faltou. Rafael, faço-te uma pergunta em relação ao basquetebol, depois também para darmos um salto grande ao futebol, sobretudo ao campeonato SABSEG. O Ovarense volta a jogar terça-feira, dizer também que a Rádio AVFM terá relato dessa partida. Joga em Oliveira das Meias, volta a reencontrar a equipa do Oliveirense. Olhava também, e já foste falando, da organização do campeonato e dessa classificação da equipa da Ovarense. Esta partida para a Taça Hugo dos Santos também, eu há pouco olhava, o primeiro passa direto para esse play-off, para essas meias finais, passa o melhor segundo, mas está difícil. O Ovarense também tem esse jogo que é capital. Sim, acaba por ser, aliás, o João Figueiredo mencionava isso, acaba por ser, se calhar, determinante. Se calhar vai ser, mais uma vez, se falávamos que quem ganhasse este jogo ficava no quarto lugar, no caso da Taça Hugo dos Santos, se calhar quem ganhar vai ser quem vai passar também de forma direta, então, é essa próxima fase, e vai ser, então, um jogo muito, muito importante. A verdade é que estes jogos com o Oliveirense já nos tem habituado ao longo dos anos, são sempre derbys, sempre jogos muito emocionantes. Esta época não tem sido indiferente. Este jogo foi prolongamento. Na primeira volta, o Oliveirense tinha perdido por 1 ponto em Oliveira das Meias. Vai ser mais uma vez um jogo de tripla, como dizia o Pedro, pode dar para qualquer equipa. E olhando para isto que aconteceu este sábado, o Oliveirense num dia normal, lançado de 3, eu creio que teria ganho esta partida. Por isso tem todas as expectativas de poder ir ao Oliveira das Meias ganhar o jogo. É verdade que animicamente isto foi um golpe duro, porque lá está as expectativas ou as esperanças de ficar no quarto lugar da Liga, se calhar ficou aqui um bocadinho machucadas, se calhar até mesmo do ponto de vista dos adeptos e do apoio que a equipa vai ter no pavilhão do Dr. Salvador Machado. Acaba por ser diferente, porque se viéssemos de uma vitória hoje, acredito que podia haver uma invasão na terça-feira. O Oliveira das Meias, não vindo desta vitória, se calhar vai ser um bocadinho, para os padrões da Ovarense, modesto, que ainda assim será certamente uma assistência muito significativa para a equipa de Ovar. No entanto, é como digo, independentemente disso, pode cair para qualquer lado. A Ovarense tem todas as possibilidades de vencer esta equipa de Oliveira das Meias, teve todas as possibilidades de o fazer no sábado, pode fazer agora na terça-feira, esperemos que sim, mas vai ser mais uma vez um jogo muito emocionante, muito importante, e que eu digo, e já o disse muitas vezes e digo publicamente, acho que o basquetebol nacional, estes se calhar são os jogos melhores de se assistir. É verdade que podemos falar sempre naquelas disputas entre os 3 grandes, mas quando se fala de basquete mesmo, em Portugal, este jogo, Ovarense-Oliveirense, Oliveirense-Ourense, são os melhores jogos de basquete do nosso
do nosso país, e por isso só podemos estar contentes por termos possibilidade de ter mais uma partida agora na terça-feira para assistir, para ouvirmos o relato e naturalmente para puxarmos onde quer que estejamos. Exatamente, só dava também conta, o Varense está no grupo C, neste momento está no primeiro lugar, mas como estávamos a dizer, tem os mesmos pontos que a equipa da Oliveirense, 4 pontos, passam os 3 primeiros dos grupos, neste momento olhando para os segundos classificados, porque também passa o melhor segundo classificado, é a equipa do Oliveirense com 4, o Porto também tem 4 e há um Porto Sporting também do grupo B. São depois contas para se fazer, acredito que até pode ser mesmo na diferença de score. Mas fica então analisado o nosso basquetebol com muita e boa informação aqui dada pelo Rafael. Nós vamos regressar já de seguida, vamos ter só um pequenino espaço publicitário para falarmos também no desporto rei do nosso futebol. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. E estamos de regresso para falarmos então de futebol, depois deste espaço publicitário, depois dessa análise também do Rafael ao panorama basquetebol. Vamos começar a falar de futebol, vamos começar a falar também e dar conta de alguns resultados, começando pela segunda divisão. Resultados que aconteceram também no dia de ontem. A equipa sub-23 do São Vicente Pereira venceu a equipa do Rocas de Boga sub-23, venceu por 3-1. Destaques para golos de Alex e um bis de Zé Nuno. A equipa da Flor Grade B, que recebeu também no dia de ontem o Santiais, venceu por 8-0. Destaque vai mesmo para os 4 golos de Danilo Correia, atacante então da equipa B da Flor Grade. E para acabar em beleza, temos hoje resultados fantásticos neste fim de semana. O Valga venceu a equipa do Fajões por 1-0. Fajões, que é o atual primeiro classificado, dava só conta de algumas situações que aconteceram. O jogo esteve mesmo interrompido, houve mesmo uma abordagem da equipa do Fajões para desistir ou para sair da partida face também a algumas situações que aconteceram, algum descontentamento de algumas decisões de arbitragem. No entanto, depois de alguma ponderação, o Fajões reatou, a partida acabou mesmo por ser finalizada, mas o Valga venceu por 1-0 o atual primeiro classificado da segunda divisão Zona Norte. Ficam também estes destaques e extremamente positivos para esta segunda divisão distrital, que teve então 3 vitórias do nosso concelho de Ovar, subindo também um patamar. E vou já também colocar aqui o meu comentário. Tem sido também um habitué todos os fins de semana falar deste trajeto de São Vicente Pereira. Por vezes ganha vidas, por vezes perde vidas, parece o jogo mesmo do Super Mario. A verdade é que acredito que este fim de semana poderá ter sido mesmo o ponto final. Há pouco íamos mesmo falando de off, eu e o Rafael. O São Vicente Pereira empatou a 2 bolas frente à equipa do Mansores. João Carvalho colocou a equipa em vantagem, depois Luís Pinto deu novamente vantagem aos Corvos, mas acabou mesmo por haver este empate com a equipa arauquense. E a situação fica mesmo muito difícil para a turma orientada por Paulo Borges. Olhando rapidamente para
para a tabela classificativa. O São Vicente Pereira fica a 11 pontos do primeiro lugar, que é a equipa do Cesarense, que venceu o seu jogo. Segundo classificado, a equipa do São Roque também venceu o seu jogo, e a vantagem também é grande, penso não estar enganado, mas serão 9 pontos de desvantagem para esse segundo classificado, e acabou mesmo por ver a equipa do Argoncilho ultrapassar na tabela classificativa. A vida fica difícil. O São Vicente Pereira está no quarto lugar, depois de na semana passada falarmos de ter ainda alguma chance ou alguma possibilidade. A verdade é que, perdoam-me a expressão os vicentinos, mas este empate poderá ter sido mesmo um tiro no pé para essas possíveis ambições. Fica também a nota desse empate a 2 perante a equipa do Mansores, e fica também que os 3 primeiros venceram, ou seja, não foi uma jornada positiva então para a equipa comandada por Paulo Borges, que neste momento viu também essa diferença pontual alargar-se para esses 2 primeiros lugares que dão subida de divisão. Sem mais demoras, passaremos também ao campeonato SABSEG e aos resultados. Estive nesse jogo da Ovarense perante a equipa do Águeda, onde a Ovarense venceu por 3-2, bis de Luís Filipe, mais um golo também de Diego Tavares. Vitória também do Esmoriz perante a equipa do Fiens por 2-1 no Estádio da Barrinha. Wesley e Ayomid foram os marcadores do golo, e também vitória da equipa da Florgrade nessa deslocação a Cucujens por 5-1. 2 de Fábio Vieira, Pedro Silva, Luca Oliveira, e o quinto golo foi apontado por Bassit Ahmed, 100% também vitorioso. As nossas equipas concelhias. Rafael, já vamos falar desse jogo que vem aí, já vamos falar deste trajeto que tem sido fantástico destas 2 primeiras equipas, mas também uma palavra para estes Moris. Estava num período negro, porque estava há algumas jornadas sem vencer. Chegou mesmo a uma altura onde havia a possibilidade de ultrapassar a equipa da Juve Force. Penso que foram 4 ou 5 jogos, atrapalharam um bocadinho a vida, mas é um regresso às vitórias para a equipa de Pedro Alves, e é um campeonato, uma vez mais, muito, muito positivo. Olhávamos mesmo para a classificação, penso que há mesmo uma subida ao quinto lugar, exatamente 40 pontos, a 8 da Juve Force, top 5 para esta equipa dos Moris. Já tinha sido também elencado como um grande objetivo para esta equipa da Barrinha, e para já vai estando e vai ocupando esse lugar. É verdade, e eu diria mesmo que, se considerarmos que a Ovarense e a Florgrade neste momento estão praticamente a ter um campeonato quase à parte, o Esmoriz está a ser uma das equipas mais interessantes do campeonato de SABSEG. A verdade é que está a 8 pontos já da Juve Force. Não sei o que é que tu achas, Joel, mas parece-me que começa a ser já uma distância muito grande. Sim, começa a ficar difícil, sim. Só dizer, com este jogo restam 6 partidas. Já jogaram as equipas. Moris venceu os 2 jogos, tem confronto direto, mas começa a ficar difícil. Sabendo que, por exemplo, ora a Juve Force, ora os Moris terão de jogar frente à equipa da Florgrade. Irão as 2 equipas receber a turma da Florgrade. Não sei se terão mais um outro duelo, mas fica esse apontamento. No entanto, são 8 pontos e o panorama já esteve muito melhor para a equipa de Pedro Alves para sonhar com esse quarto lugar. É verdade, acaba por ser neste momento muito difícil. Está ali numa luta muito complicada, porque estando em quinto acaba por estar apenas a 3 pontos do 9º lugar, por exemplo, que acaba por ser ocupado agora pelo Fiéis, precisamente quem os Moris vence hoje. Mas na verdade temos que dizer que esta época, pelo menos até agora, parece-me estar a ser muito bem conseguida pela equipa esmoricense. Os Moris de facto estava a passar aqui uma fase menos positiva, digamos assim, mas acaba por estar muito bem no campeonato, que tem uma vitória muito interessante contra uma equipa bastante difícil, e creio que é mais uma vez os Moris acaba por ser um motivo de orgulho para os seus adeptos, claramente,
porque a época que eles estão a fazer é muito dentro daquilo que são os objetivos, e parece-me que tem tudo para continuar a agarrar este quinto lugar, e se fizer vai ser uma época bem conseguida, uma época dentro daquilo que são os objetivos, e os Moris está claramente consolidado neste patamar superior, digamos assim, do SABSEG. Acaba por ser uma equipa que já começamos a contar que vamos olhar para a parte de cima da classificação todos os anos, e os Moris vai estar muitas vezes lá por cima, e acaba por ser uma equipa que vai tendo algumas dificuldades, mas sempre a conseguir resultados que eu creio que são positivos. Sim, já vamos falar, só dar uma pitada também desta fase final, ou desta fase da tabela classificativa, a dizer que ora a equipa do Beira-Mar, ora a turma do União de Lamas já conseguiram a respectiva manutenção e irão continuar na próxima época a militar no campeonato SABSEG. Olhava só também para esta luta, porque para já ainda ninguém desceu. Neste momento Bustelo é o último classificado, 17, Cocujens 21, Canedo 23, sabendo que há um jogo em atraso entre o Canedo e também a equipa do Bustelo, e ainda tentam chegar a esse Oliveira do Bairro. Por exemplo, está a 3 pontos, se o Canedo vencer, igual a mesma equipa do Oliveira do Bairro. Fica também esta palavra, continua ao rubro também esta luta para não descer, sabendo, por exemplo, o Bustelo já leva 4 pontos em relação ao 17º, já leva mesmo 9 pontos para a equipa do Oliveira do Bairro, mas também é também um normal, Rafael, já vamos à fase cimeira, mas a fase para não descer, o arregaçar das mangas nesta fase da época, estão 18 pontos para Canedo e Bustelo, são 21 ainda em disputa. Claramente que dá para sonhar, mas já começa, por exemplo, se o Bustelo não vencer a equipa do Canedo nesse jogo em atraso, começa a ficar também com um panorama difícil. Está completamente ao rubro a luta também na parte de baixo da tabela. A verdade é que, inclusive, houve ali à altura do campeonato em que, confesso, comecei a achar que havia equipas que iam sair da contenda, nomeadamente creio que houve uma altura que o Cocujens estava a ter uma série de derrotas muito negativa do campeonato. Achei que ia estar fora, mas continua ali, agarrou-se nas últimas jornadas a uma série de resultados menos negativos ou mais positivos, se quisermos, e começou a acreditar, subiu também ultrapassando o Bustelo, e agora está tudo ali completamente ao rubro na luta, e lá está. Este campeonato é muito, muito competitivo, e isso nota-se quando se olha para a tabela classificativa. Se olharmos, os 2 primeiros estão a 10 pontos do terceiro, há depois ali também um gap para o quinto, mas do quinto para baixo está tudo bastante emaranhado, e nós acho que quando essas equipas se disputam, qualquer coisa pode, obviamente que é sempre futebol, em qualquer jogo pode sempre qualquer resultado acontecer, mas não há jogos fáceis para qualquer equipa que vai ter disputas com qualquer uma das equipas, mesmo aquelas que estão na parte de baixo da tabela, porque o campeonato está muito nivelado, há aqui um equilíbrio sempre muito grande, e eu acho que o Bustelo, se ganhar ao Canedo, ainda pode sonhar. Isto é incrível, porque estamos a falar já de completar 28 jogos, estar no último lugar e estar ainda a sonhar com a manutenção. Eu acho que diz muito daquilo que é o campeonato SABSEG neste momento, em que de facto se vê jogos muito bem jogados, parece-me para uma divisão distrital, mas para além disso há muita disputa, muita emoção. É um campeonato bom de se assistir neste momento, este campeonato SABSEG. Sim, e se falávamos, e por várias vezes tem sido tema de falatório da fase de cimeira, e que é o campeonato mais equilibrado. Eu hoje coloquei a fasquia dos últimos 8 anos, onde certamente será mesmo indeciso até quase ao fecho do campeonato. Eu também não sei esse dado estatístico das descidas, mas acredito que se calhar na parte ou nos anos anteriores, por esta altura, algumas equipas já estariam despromovidas, e fica também esta nota porque toda a gente ainda sonha com a manutenção, tudo ainda em aberto. É um campeonato mesmo fantástico de se assistir, mesmo olhando para todas as posições da tabela. Rafael, acompanhei este jogo da equipa do Ovarense. Posso dizer que foi uma primeira parte
personalizada, uma primeira parte onde o Ovarense sai com justiça com 2 golos, onde o Águeda praticamente não produziu nada no processo ofensivo. Na segunda parte já vi uma resposta da equipa do Águeda. O Ovarense ainda consegue chegar ao 3º golo. Coloquei mesmo, e acho que falei que foi mesmo checkmate na partida, mas a verdade é que temos uma resposta da equipa do Águeda, faz o 3-1, faz o 3-2. O Ovarense ainda sofre um pouquinho, eu diria, no último minuto de compensação, porque o 3-2 já chega numa fase tardia. A ideia que me fica é que talvez não fosse preciso sofrer tanto, porque o Ovarense foi a melhor equipa nesta partida e tinha uma almofada grande. A verdade é que, como disse Ricardo Maia, o mais importante era mesmo somar 3 pontos antes dessa partida que vem aí. É verdade, Joel, desculpa lá, mas finalmente vamos falar então da parte de cima, porque acho que há muita emoção por parte de todos os adeptos, quer da Ovarense, quer da Florgueiro, para aquilo que está a acontecer lá em cima, e há já uma grande expectativa por aquilo que vai ser a próxima jornada, mas antes disso, aquilo que aconteceu em Ovar. É verdade que o Ovarense acaba por sofrer, eu não estive lá, tiveste tu, e eu até te perguntava, Joel, o que é que tu pensas? Parece-me que a Florgueiro é sempre uma equipa, e fazendo aqui um bocadinho a comparação entre as duas equipas, que está muito mais estável nestes jogos contra, digamos, do 3º para baixo, se quisermos dividir assim um bocadinho a tabela. O Ovarense acaba por sofrer algumas vezes. Esta vez terá sido por culpa própria, isto é, teve a ganhar 3-0, se calhar poderia ter, lá está, como tu dizias, dar a machadada final, ou foi de facto o Águeda que surpreendeu o Ovarense nos últimos minutos, porque eu confesso que enquanto adepto do Ovarense, quando a poucos minutos do fim vi o Águeda a reduzir para apenas um gol de diferença, disse, não me digas que ainda vamos ter aqui uma hecatombe. Olha, eu acho que acabo por dar 50-50. Acho que também é preciso dar mérito à equipa do Águeda, que fez algumas alterações que deram dinâmicas interessantes na equipa, mas acho que também há algum, posso dizer, não queria utilizar a palavra de mérito, talvez um bocadinho de desleixo por parte da equipa da Ovarense. Acho que pode ter clicado nesse botão de desligar um pouquinho quando está 3-0 e se calhar aquela moleza que acontece, mas foi aparecendo esses golos. Depois deixa-me também dar uma palavra, e quem ouviu as declarações de Ricardo Maia, e ele assume-se mesmo como responsável por essa... Acho que tremideira é demasiado forte. Acho que o Águeda tem apenas um livre, onde, claro, está 3-2, é um livre que a bola é colocada para a área, tudo pode acontecer, mas nem ocorreu um lance de perigo. Mas acho que Ricardo Maia também assume-se como culpado, porque as substituições não trouxeram benefícios para a equipa do Ovarense. Eu percebo... por exemplo, a entrada de André Martins, a entrada do Zac, a própria entrada do Boateng seria também para refrescar alguns atletas. Já estava 3-0, talvez também já um bocadinho a pensar no jogo que se avizinha para a semana. Não sei também, sou sincero, se haveria, por exemplo, vi que o Tica saiu muito cedo, se estava mesmo em risco de exclusão agora com esta situação dos cartões amarelos. Sou sincero, não sei se estava mesmo também à bica, como se diz. Mas eu acho que o Ovarense, sobretudo ofensivamente, enquanto teve Luís Filipe, enquanto teve Shaquim Joseph, enquanto teve também o próprio Tica, conseguiu empurrar e conseguiu criar alguma situação no processo ofensivo. Acho que depois da saída, não me lembro, hora de André Martins, hora mesmo, por exemplo, de Zac Crespo, de assustarem a baliza de Bruno Silva. Mas acho que é um bocadinho 50-50, mas acho que o Ovarense efetivamente foi melhor, e acho que não era necessário, e deveria ter sido mais madura, sobretudo quando sofreu o 3-1, não deixar que o Águeda fizesse o 3-2, mas tal aconteceu, e eu acho que o mais importante era mesmo... mais 3 pontos, face ou fosse como fosse. Eu acho que existe aqui algumas situações também a apresentar, situações estatísticas super interessantes da equipa da Ovarense, que poderia também sofrer 2 golos hoje, mas estava há mais de 300 minutos sem sofrer golos, já tinha empatado a 0 com a equipa do Fiães.
ok, mas depois seguiu-se 2 vitórias, onde manteve a sua baliza inviolável. Talvez, se calhar, é o de menos positivo de ter sofrido esses 2 golos, mas foi melhor. Luís Filipe foi destaque, claramente ele que até nas últimas jornadas foi um jogador que saltou do banco, e eu acho sinceramente que é um dos motores desta equipa, que é um jogador desconcertante, que ali, mais aliado à qualidade técnica, é claramente também uma peça importante para Ricardo Maia. Hoje o terceiro golo de um jogador que nem é muito alto é muito bom, é um cruzamento do Pardal e um cabeceamento quase parado, ainda distante, de uma forma colocada muito boa por parte do Luís Filipe. Também já tinha apontado o segundo golo, mas eu acho que face ao que produziu, face à raça que incutiu, foi se calhar o jogador em maior destaque. Também há que dar uma palavra para Joseph, que também esteve bem, sobretudo olhando para a primeira parte, para o próprio Pedro Martins, e para grande parte. Diego Tavares volta a fazer golos, sinceramente é verdade que bate penaltis, mas também já tem muitos golos após pontapé de canto. Hoje o Ricardo Maia também sublinhava essa questão de voltar a fazer, de voltar a regressar aos golos nas bolas paradas, numa altura também decisiva, porque já há algumas jornadas que não fazia golo, sobretudo olhando para os cantos, onde o Ovarense houve um período que era mesmo impressionante. Mas em resumo foi muito isso. Acho que houve, eu diria até ao 3-0, uma exibição personalizada, uma boa exibição. Há depois, se calhar, um adormecer, onde aparece o 3-1, 3-2, mas também dava algum mérito à equipa do Águeda, que é uma equipa que troca bem a bola. Acho que os adeptos da equipa do Ovarense, que também tiveram lá, salta à vista 3 jovens jogadores, Gonçalo Nunes, que estava na equipa da Florgrade, mas entre outros, sobretudo olhando para o meio campo, olhando também para um atleta, esqueci do nome, que entrou em campo ao intervalo, esse que é o David, exatamente, que tem uma entrada muito, muito positiva também, e que deu uma nova dinâmica à equipa do Águeda com bola. Mas o Ovarense vence merecidamente os galos do Butarel. Virando para ti, Rafael, fala-me desse jogo. Ricardo Maia hoje já disse, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir as declarações, mas ele hoje sublinhou mesmo. Eu faço-lhe a questão: o que é que ele acha da partida, se vai ter uma importância decisiva, e ele diz que tem muito desses contornos. Não foge, e acho que dá mesmo, as declarações parece que dá mesmo uma alavanca de força para esse jogo, porque vai ser o jogo da época. Sem dúvida. Deixa-me só começar por dizer, até pegando naquilo que ias dizendo há um bocadinho, de facto o Botica parece-me, por aquilo que estava aqui a contar, tem 4 amarelos, por isso até já as substituições terão sido um pouco a pensar nisso. O Ovarense já terá com algum foco no próximo jogo, e tenho a certeza que a Florgrade também está. De certeza que os treinadores no treinos desta semana devem ter passado a semana a dizer foquem-se no jogo antes, mas de certeza que os jogadores já estão a pensar isso, até porque se nós olharmos para aquilo que é a caminhada da Florgrade, tem 28 partidas, perde pontos em 3, todas elas com os 3 primeiros classificados, ou seja, ou com o Ovarense ou com o Espinho. E se uma equipa não claudica, se o Ovarense quer de facto subir de divisão, e isto é o objetivo definido desde o início da época, e acho que o Ovarense, nesse particular, teve a grande diferença para outras épocas, é essa, que disse claramente desde o início da época, o objetivo é subir, e de facto o Ricardo Maia, se o assume, acho que faz com muita, sendo muito direto e muito claro, face àquilo que tem sido a realidade, porque o Ovarense vai ter que vencer este jogo. Não há como esperar que a Florgrade escorregue, porque efetivamente, contra tudo o que está fora do top 3 deste campeonato de SABSEG, a Florgrade até agora não deu a mínima hipótese. Por isso vai ser um jogo capital. Eu honestamente confesso que não sei como é que os treinadores poderão preparar algum tipo de surpresa, porque acho que estas duas equipas neste momento já se iam ter estudado profundamente, conhecem-se muito bem, há armas muito fortes de ambos os lados. Vai ser um jogaço, e está
digamos, nas conversas de café, está nos bares do estádio, já está toda a gente um bocadinho com a cabeça aí, e acho que os adeptos de ambos os lados estão a preparar-se para aquilo que vai ser. Eu tenho quase a certeza absoluta, uma invasão, um jogo com um ambiente e uma emoção extraordinário. Nem sempre nestes jogos de grande emoção, o futebol é muito bonito, mas a verdade é que acho que vai ser um jogo muito emocionante, muito batalhado, e como tal vai poder cair para qualquer lado. Não sei, Joel, se tu arriscarias a algum lado. Eu, pessoalmente, sendo sócio do Ovarense, tenho que apostar na minha Ovarense, mas longe de mim acreditar que vai ser um jogo fácil, porque Sim. a Florida, preciso dizer, tem sido de facto também uma equipa muito, muito forte ao longo de toda esta época. Eu acho que vai ser um jogo fantástico das duas melhores equipas até agora do campeonato de Sabseg. Acho que se tivermos que analisar, e sendo o mais sincero possível, na minha opinião, a Ovarense defensivamente é destaque. É a equipa que mais me impressiona a nível defensivo. Acho que com o decorrer da época foi melhorando esse capítulo ofensivo, com vários jogadores já, sobretudo agora nesta fase a aparecer. Já apareceu Tika, Joseph e tudo mais. Mas acho que a Florgate, se calhar eu colocava o vice-versa e dizia que a nível ofensivo a Florgate até é mais destaque, não é só por ter o melhor marcador, mas pelo que tem produzido já desde o início da época. Mas acho que defensivamente é uma equipa que também ainda se vai aperfeiçoando e vai melhorando, vai tentando algumas mexidas e tudo mais. Olha, eu acho que vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Acho que, sinceramente, o Ovarense vai com tudo. A Florgrade poderá jogar com essa questão do duplo resultado, sabendo que depois não pode vacilar nos 5 jogos que restam. E atenção, porque vai a Esmoriz e vai a Ponte de Vagos depois, e por isso talvez não queira totalmente se encostar a isso. Talvez também queira pensar que se ficar com 4 é melhor do que ficar com 1, mas o Ovarense ainda tem o Espinho, e eu acho que sinceramente acho que vai ser um jogo tripla. Não é querer fugir, mas acho que talvez, se calhar, olhando, o Ovarense até vai ter maioria de não sei como é que será esta questão dos bilhetes e tudo mais, mas vai ser uma invasão de todo o lado. Acho que quem é apaixonado pelo futebol distrital vai querer ver este jogo. Acho que, sendo mesmo adepto de um outro clube, acho que vai querer ver, porque é o jogo que pode decidir, é o jogo que pode colocar a Florgrade com 4, colocar novamente com 1, colocar a Ovarense em vantagem com 2 e subir novamente ao primeiro lugar após algumas semanas. Acho que, em resumo, e não dizendo e dizendo pouca coisa, Rafael, acho que é muito assim. É um jogo tripla, como tu dizes, e acho que, acima de tudo, e falando um bocadinho, até pegando um bocadinho naquilo que dizias, acho que são duas equipas que aparecem. É o jogo da época acontecer, se calhar, numa altura em que ambas as equipas estão na sua melhor fase. Se é verdade, no caso do Ovarense, acho que ofensivamente houve uma altura em que se notava isso muito, que dependia muito da bola parada. Neste momento a equipa já joga um futebol bastante interessante, também ofensivamente. Como falaste, a Florgrade também defensivamente foi melhorando ao longo da época. Neste momento ambas as equipas estão, se calhar, no seu ponto de rebuçado, estão a jogar muito bem futebol, são claramente o destaque sabe-segue. Isto, eu diria que, se fosse um amigável, se não houvesse tanta pressão pelos pontos, isto tinha tudo para ser um jogo de futebol espetacular. Como vai ser um jogo por pontos, a contar para de facto, quase para decidir quem é que vai ser o campeão, pode ser um jogo um bocadinho amarrado, pode não ser muito bonito, mas é o que eu digo, vai ter de certeza muita emoção, com essa particularidade que falavas do duplo resultado. É que se a Florgrade empata, ainda assim, mesmo sabendo que vai ter deslocações difíceis, vai saber, eu creio, que depende de si mesma. A vitória. Vai ter aquele saborzinho a vitória, porque vai continuar a depender de si mesmo. E no caso do Ovarense, eu acho que se o Ovarense ganha, os adeptos do Ovarense vão ser confiantes, mas ainda vão ter ali uma vírgula, que é esse tal jogo contra o Espinho, porque acho que contra o Espinho nós sabemos o tipo de equipa que o Espinho é, e a raça que tem, que ainda pode causar muitas dificuldades.
De resto, não quero dizer que o resto do campeonato não conta, porque de facto há equipas que podem surpreender e o Ovarense já o sentiu isso na pele ao longo deste campeonato, mas de facto acho que quem sair deste duelo com vantagem vai ficar com a sensação que tem uma mãozinha, pelo menos, na subida. Sim. Está muito apertado e pode ser um jogo de facto brilhante, especialmente se houver golos cedo. De certeza quem sofrer vai cair para cima do adversário e vai começar a ser um jogo aberto, pode ser um jogo muito, muito interessante. Sim, só para concluir, também já estamos em crise de tempo, dizer também, e que se calhar eu colocava, acredito, por exemplo, as grandes dúvidas, esse ponto e vírgula que tu dizias, olhando para o esquema inicial da equipa do Ovarense, é ver mesmo se jogará Pedro Martins e Phil, e Luís Filipe e José Fitica, ou se irá mesmo jogar com o Maurício e tirar um dos três homens. Vamos ver. Acredito que a Flor Grade não irá mexer muito, mas vamos ver. É um jogo a não perder. É um jogo a não perder. Só Joel, o arriscar, eu arriscaria que o Ovarense, pelo adversário que é, vai começar com 3 jogadores no meio campo, se calhar a pensar se mais para a frente for preciso atacar mais, aí sim soltar um daqueles jogadores e meter alguém mais à frente.